A leitura de hoje nos apresenta um dos momentos mais intensos de diálogo entre Deus e o ser humano. Abraão permanece diante do Senhor e intercede com coragem e reverência. É uma cena que revela o quanto Deus valoriza a justiça, mas também escuta quem tem um coração alinhado com a sua vontade. Preste atenção nessa leitura. Ela nos convida a entrar na presença de Deus com confiança, mesmo quando tudo parece perdido. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 16 ao 33. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi, para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Os homens foram para Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor e disse: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, não pouparás a cidade por causa deles? Longe de ti fazer tal coisa. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. E Abraão continuou: E se faltarem 5? E se forem 45? Ou 40? Ou 30? Ou 20? Ou apenas 10? E o Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há momentos em que Deus nos chama apenas para estar próximos, para caminhar um pouco mais ao lado dele. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele se levantou e seguiu com os homens, mas o verdadeiro encontro era com o Senhor. E Deus, em sua liberdade, decide abrir o coração. Deverei esconder de Abraão o que estou para fazer? Essa pergunta revela algo precioso. Deus deseja relacionamento, não apenas obediência. Ele quer partilhar seus planos com aqueles que escolheu. Abraão não era apenas um servo, era amigo de Deus, alguém confiável, alguém a quem o Senhor podia revelar os céus. Essa é a grande provocação de hoje. Deus também pode confiar em você? Sua vida tem sido lugar de diálogo com o Altíssimo? Ou você tem caminhado, mas sem realmente estar na presença? Abraão permanece diante do Senhor enquanto os outros seguem caminho. Ele não se apressa, não se distrai. Fica ali, firme, atento. E quando fala, não exige, intercede. Com ousadia e humildade pergunta: Destruirás o justo com o ímpio? É impressionante como ele não defende apenas um grupo, mas toda uma cidade. Ele clama por justiça, mas também por misericórdia. Não porque Sodoma merecia, mas porque ele conhecia o caráter de Deus. E é isso que sustenta a sua oração, a certeza de que o Senhor é justo e bom. Essa leitura nos ensina que a oração verdadeira nasce da intimidade e que interceder é mais do que pedir.
é se colocar entre Deus e o sofrimento do outro. Se esta palavra já falou com você até aqui, compartilhe com alguém que também precisa aprender a orar com coragem. Um gesto simples pode acender fé em outro coração. Abraão poderia ter se calado após ouvir a resposta de Deus. Afinal, 50 justos já pareciam suficientes. Mas ele vai além. Ele insiste. E se forem 45? E se forem 40? Ele não desiste. Ele não está tentando convencer Deus de algo impossível, mas está explorando com reverência os limites da misericórdia divina. Isso revela o coração de alguém que conhece a Deus profundamente. Abraão não vê o Senhor como um juiz distante, mas como alguém que escuta, que pondera, que está aberto ao clamor sincero do homem justo. Quantas vezes nós desistimos logo no início? Quantas orações são abandonadas porque achamos que já pedimos demais? Esta parte da leitura nos lembra. Quando oramos com fé, podemos continuar insistindo. Não por desespero, mas porque cremos em um Deus que responde. Abraão continua intercedendo e sua linguagem muda de intensidade, mas não perde o respeito. Ele reconhece sua fragilidade. Sou pó e cinza, mas ainda assim insiste. Ele pede por 30, depois por 20. A cada novo número, Deus responde com paciência. Também não destruirei. Essa cena mostra a grandeza do coração de Deus. Ele não se irrita com a insistência, mas revela sua disposição em perdoar por causa de poucos justos. Ao mesmo tempo, mostra a profundidade da compaixão de Abraão, que não está preocupado apenas com os inocentes, mas com a cidade inteira. Essa atitude nos confronta. Temos orado apenas por nós mesmos? Ou nossa oração alcança os que vivem na escuridão, os que não conhecem a Deus, os que talvez nem o busquem? A verdadeira fé não nos isola do mundo. Ela nos faz clamar por ele. Abraão chega ao limite do pedido. E se houver apenas 10 justos? E mais uma vez, Deus responde com misericórdia. Por causa dos 10, não destruirei. Não há barganha, não há manipulação, há apenas um diálogo profundo entre o Criador e alguém que aprendeu a confiar. Essa parte da leitura revela uma verdade poderosa. Deus valoriza os justos. Mesmo que sejam poucos, sua presença tem peso diante dele. É como se a fidelidade de alguns sustentasse a esperança de muitos. Isso nos faz lembrar que nossa vida com Deus nunca é isolada. Ela impacta o ambiente ao nosso redor. Você tem ideia do quanto sua fidelidade pode ser um refúgio para outros? Às vezes, uma única pessoa em oração, firme na fé, é o suficiente para que Deus haja com misericórdia em um lugar inteiro. Depois de todo o diálogo, o texto termina de forma silenciosa, mas profunda. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para a sua tenda. Não há vitória visível, não há resposta definitiva sobre Sodoma, mas há paz. Abraão fez o que lhe cabia, permaneceu na presença, intercedeu com fé e voltou para casa em silêncio, confiando na justiça de Deus. Esse final nos ensina que nem sempre veremos o resultado da oração imediatamente. Às vezes, a resposta de Deus não está no que Ele explica, mas na confiança que Ele deixa em nosso coração. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e ainda não viu mudança. Mas se você tem permanecido diante do Senhor, pode voltar à sua tenda com paz. O Deus que ouve, age no tempo certo. A oração de Abraão nos desafia a sermos intercessores, não espectadores. Ele não ficou apenas observando o que Deus faria. Ele se envolveu, se aproximou, falou com temor, mas também com coragem. É esse tipo de fé que transforma ambientes,
não porque muda Deus, mas porque reflete o coração dele. O mundo precisa de homens e mulheres que, como Abraão, se coloquem diante do Senhor não por interesse próprio, mas por amor às pessoas, por zelo pela justiça e por confiança na misericórdia divina. Essa é uma oração que move o céu. Se esta palavra tocou sua vida, considere encaminhá-la para alguém que está aprendendo a orar com mais profundidade. Um simples gesto pode fortalecer a fé de quem mais precisa. Abraão não precisou ver o desfecho imediato para confiar. Ele voltou para a sua tenda com a paz de quem esteve diante de Deus. Essa é a maturidade da fé. Saber que a resposta não está no controle que temos sobre os acontecimentos, mas na certeza de que fomos ouvidos por um Deus justo e fiel. Hoje, que essa leitura fortaleça o seu coração, que você aprenda a permanecer, a interceder com humildade e a descansar na presença do Senhor. Mesmo que o mundo à sua volta esteja confuso, continue firme. Deus vê os justos, Deus ouve os sinceros, Deus age com misericórdia. Fique com essa palavra no coração. Que o seu dia seja cheio da paz que só vem de Deus. Até a próxima e um bom dia abençoado para você.